Olá, me chamo Ryan Senna, faço parte do grupo de pesquisa em Química Analítica Aplicada e Ambiental do Instituto de Química da UFBA e participei do projeto Avaliação dos Riscos Carcinogênicos e Não Carcinogênicos associados com a exposição da população adulta aos compostos BTX em áreas urbanas. Esse projeto foi orientado pela professora Alicia Passos. Para introduzir sobre o projeto, primeiro precisamos falar sobre poluição atmosférica, que é um assunto que tem sido cada vez mais falado dada a sua gravidade. Só no último ano, em 2023, 8,34 milhões de pessoas morreram no mundo decorrentes de poluição atmosférica. E nesse gráfico podemos perceber quais foram os países mais afetados. Falando de poluentes atmosféricos, temos uma classe chamada de compostos orgânicos voláteis. Dentro dessa classe, existem os compostos chamados BTX, que vem da abreviação de benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos, sendo que os xilenos eles podem ser orto, meta e para, dependendo da sua estrutura química. Os compostos BTX eles foram classificados pela US EPA, que é a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, como compostos tóxicos do ar, além de que eles foram incluídos em uma lista de 187 poluentes atmosféricos perigosos. Além disso, o Instituto de Pesquisa sobre o Câncer classificou o benzeno como um elemento carcinogênico para seres humanos. Além disso, classificou o etilbenzeno como um provável carcinogênico, o tolueno e o xileno como não carcinogênicos, sendo que isso não significa que eles não são compostos tóxicos. Além disso, os compostos BTX eles são poluentes de interesse dada a sua relevância na química atmosférica, uma vez que eles podem ajudar na formação de outros compostos que também são tóxicos para seres humanos. O objetivo do estudo foi avaliar, em 7 locais de Salvador, nos períodos chuvoso e seco, os riscos carcinogênicos ao longo da vida, o chamado LCR, e os riscos não carcinogênicos, o chamado HQ, para a população adulta com diferentes períodos de exposição, sendo eles 8, 15 e 24 horas. Tudo isso associado à exposição aos compostos BTX por inalação usando o método determinístico da US EPA. Bom, os locais de amostragem foram Dique do Tororó, Campo Grande, Rio Vermelho, Avenida Paralela, Avenida Barros Reis, Avenida ACM e Pirajá. Os compostos de BTX eles foram amostrados a partir de um amostrador passivo difusivo da marca Radiello, que continha carvão ativado como o principal adsorvente. Depois, esses compostos foram extraídos utilizando CS2 em banho de ultrassom e foram analisados em cromatografia gasosa por detecção de ionização em chama. Os cálculos de riscos não carcinogênicos HQ foram calculados a partir dessas equações que são mostradas nos slides, e os riscos carcinogênicos ou LCR também foram calculados a partir dessas equações, que utilizam todos esses parâmetros que também estão listados nos slides. Bom, enquanto os resultados, a gente obteve que o tolueno ele foi o composto que mais teve concentrações nos locais amostrados, seguido do benzeno, do paraxileno, do etilbenzeno e do ortoxileno, sendo que para o benzeno, de acordo com os critérios de qualidade do ar ambiente definidos pela Organização Mundial de Saúde, todas as amostras analisadas tinham concentrações acima do limite anual. E, além disso, 57% das amostras que foram analisadas tinham concentrações acima das diretrizes da Organização Mundial da Saúde, que estabelece que concentrações de benzeno de 1,7 microgramas por metro cúbico podem causar um caso de leucemia a cada 100 mil habitantes. Para os valores de riscos carcinogênicos, temos que os resultados mostram que, tanto no período chuvoso quanto no período seco, os valores médios de LCR estão abaixo do limite considerado aceitável estabelecido pela Organização Mundial de Saúde, e também do limite superior, que é de 1,10 a -4, recomendado pela US EPA. Além disso, esses mesmos valores de LCR são cerca de 6 vezes no período chuvoso e 5 vezes no período seco, muito maiores do que acima do limite aceitável estabelecidos pela US EPA. Para os valores de riscos não carcinogênicos, temos que os valores obtidos de HQ nesse estudo para todos os locais estudados ficaram abaixo do limite aceitável estabelecidos pela US EPA. E com isso a gente pode concluir que esse estudo mostra a necessidade da adoção de medidas para diminuir as emissões dos compostos BTX na atmosfera da cidade de Salvador, a fim de minimizar os impactos na saúde humana, bem como uma revisão da legislação brasileira para introduzir padrões de qualidade do ar para estes compostos, a fim de reduzir os impactos na qualidade do ar e também na qualidade da saúde da população que é exposta a eles rotineiramente. Aqui estão as referências utilizadas durante o trabalho. E o agradecimento especial vai para a professora doutora Alicia Passos, que orientou o projeto, a doutoranda Juliana Lage, que nos apoiou, e ao programa Permanecer e a ProAUFBA pela bolsa que nos foi concedida.